Eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha. Você não sabe a importância disso para o nosso trabalho. Então, bora compartilhar quem é a minha convidada de hoje. Eu tenho certeza que você está curioso, que você está curiosa, porque essa convidada ela é mais do que especial. Ela já esteve no começo do Compartilha Cast e o seu episódio hoje ainda é um dos mais assistidos aqui no Compartilha Cast. Então, eu tenho a honra e o prazer de apresentar para vocês que ela é a conhecida como Dinta dos Divors. Olha, gente, é tão emocionante que eu tô toda arrepiada aqui. Ela também é comunicóloga e mercadóloga, com mais de 20 anos de experiência em marketing e comunicação. É fundadora do iDivorciei, uma plataforma que acolhe, conecta e apoia as pessoas no processo de recomeço após o divórcio, promovendo pertencimento, bem-estar e novos recomeços. Seja muito bem-vinda novamente ao Compartilha Cast, Camila! Obrigada, Vivi, pelo convite. É sempre uma honra estar com você. E eu me sinto lisonjeada pelo convite de estar voltando aqui e poder falar um pouco mais sobre o meu propósito. Eu que tenho muito que agradecer por você ter retornado ao Compartilha Cast. E eu quero então começar te perguntando, desde a nossa gravação lá no Compartilha Cast, se você não viu, vou deixar aqui na descrição desse episódio, o que mudou de lá para cá, desde quando a gente conversou, né? E o que hoje as pessoas realmente precisam conseguir para recomeçar? Eu acho que as pessoas estão falando um pouco mais sobre o divórcio, ele está deixando aos poucos de ser um assunto tabu. Só que eu sinto que ainda falta grande espaço para as pessoas se sentirem mais conectadas e pertencentes. Então por isso que vem de encontro com de lá para cá também a Divorciei mudou bastante e a gente quer trazer exatamente isso, para que as pessoas de forma coletiva se apoiem para recomeçarem mais fortes, para ajudar não só a si, mas a extensão da nova família que está se constituindo a partir de agora. Então, a pessoa e os filhos, ou a formação do ex-cônjuge ainda continuando de forma saudável para a criação dos filhos, com o ex-parceiro, mas parceiro ainda na criação dos filhos. E quando a gente fala de divórcio, né, as pessoas ainda vivem como um fracasso. Como ressignificar esse momento? E esse é um processo de transformação, né? E ele acaba não sendo o fim e pode ser então um recomeço. O divórcio ele é um divisor de águas, né? Então essa questão do divórcio ser visto como um fracasso vem do patriarcado, vem do desquite, né? Como a gente comentou da outra vez. E hoje em dia a gente não tem visto mais tanto como antigamente, não é visto mais como fracasso, e sim um olhar de fortaleza. Você não quer mais certas coisas para a sua vida. Então, a partir do momento que você sabe que você não quer e você tem a oportunidade de ser feliz, você quebra paradigmas e barreiras que a própria sociedade impôs, como a promessa religiosa, como ainda há muitas dificuldades, porque você não tem mais o apoio diário de uma outra pessoa. Mas tem muita gente que nunca teve esse apoio, não é? Sempre esteve sozinho ou sozinha na relação. É um dos motivos, né? Tem inúmeros. E eu vejo hoje, Vi, que as pessoas têm que ser olhadas de uma forma um pouquinho mais individual, né? Eu vejo que todo mundo procura saber quais são os principais motivos e tudo. Quando eu virei uma fundadora de um momento tão difícil da vida das pessoas, eu percebi que cada um, embora haja, assim, padrões comportamentais, ainda assim eu vejo que cada um tem a sua lacuna própria, né? Isso tem que ser visto e abraçado e acolhido de uma forma individual. Então, e cada recomeço tem seu tempo, cada recomeço tem a sua estrutura, alguns precisam de apoio psicológico, outros conseguem desenvolver isso de uma forma mais tranquila, mas olhar para o indivíduo é muito importante. Porque a gente pode falar que sim, é uma grande ruptura, né? Sim. E quando você fala, quando a gente precisa olhar para o indivíduo de formas individuais, porque mesmo repetindo padrões, cada um acaba vivendo e sofrendo algo que é seu. E não porque a sociedade falou, se você for para um lado
direito é assim, ou se você vai para o lado esquerdo é assado. Não, é algo que é com você, é com o que vocês construíram juntos, né? Exatamente. Então, assim, se a gente colocar na estrutura, né, o casamento, já tem uma ideologia, como se fosse um manualzinho de instruções, né? Você namora, aí você casa. Só que depois, a gente sabe sociologicamente, imposto, né, de alguma forma, até aqui. Não existe um manual de instruções para você lidar com isso depois. E durante 7 anos eu cuidando desse público e também sendo uma mulher divorciada, eu percebi que existe sim uma metodologia que a gente foi desenvolvendo de forma orgânica e que abriu portas, inclusive, para a gente criar uma comunidade. E eu criei um espaço seguro para essas pessoas poderem ser quem são. Poder dizer das suas dores e falar das suas conquistas a partir desse momento. Então, eu pude observar, durante esses 7 anos, que o conjunto, o coletivo, o estarmos de mãos dadas para atravessar essa ponte nova, porque o divorciado, ele parece que no começo, quando ele recém, eu chamo os divorciados de divors, ele não vê uma luz no fim do túnel. É uma ruptura da expectativa do sonho, né? Do sonho de ser casado, ficar junto até a velhice. E aí você fala, meu, eu não tô vendo o futuro para mim agora, porque isso foi rompido, foi tirado de mim de alguma forma. Independente de quem tenha pedido o divórcio ou não. E quando você faz, eu percebi que de forma coletiva as pessoas se ajudando nesse processo, e eu tenho muito orgulho de falar da minha comunidade, porque eles são muito acolhedores. Foram sementes que eu fui colocando na terra e eu vi germinar potencial estrutural humano de acolhimento. É muito bonito, sabe? É muito bonito ver a superação das pessoas no coletivo. Você já está há 7 anos, um 7 pouquinho anos. mais de comunidade, né? Dos Não, divors. a comunidade, 4 anos. Tá. 4 anos dedicado à comunidade, porque antes eu tinha uma visão muito B2B. Né? E hoje eu tenho uma visão que as pessoas, essa questão do indivíduo, foi algo que eu também fui amadurecendo junto com o meu crescimento com eles, né? E um aprendizado mútuo. Então, a comunidade tem 4 anos. E do ano passado para cá, a gente colocou isso numa plataforma diferente. Desenvolvemos um aplicativo onde, depois de muito estudo, os espaços que teriam, como eles se sentiriam à vontade de poder usufruir desse aplicativo, fora os conteúdos propostos e os desafios que a gente coloca, a estrutura, ela é para ser dedicada para o encontro das pessoas, para conexão. Porque a geração de divorciados hoje, ela está permeando os 40 anos, né? Que é mais ou menos a minha etária também. Então, as pessoas são muito carentes de conexão, não só virtual, que nós somos migrantes digitais, né? Nós não nascemos, mas nós vimos isso aqui acontecer, toda a questão digital. Então, a conexão, ela acontece no digital, mas a gente traz para o real, com os encontros. Então, as pessoas se conhecem no digital, mas quando elas se encontram presencialmente, elas falam, é você que é o fulano, que legal te ver aqui. Eu já reuni mais de 100 divors no espaço com 9 estados diferentes. Uau, que legal! Então, você imagina, pessoas do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul. Então, tanto que na quinta-feira a gente tem um ritual que as pessoas elas gravam mensagens de bom dia com sotaque. Ah, que legal! Cada um do seu estado, Cada né? um do seu estado. Então, eu recebo bom dia, Dinda, sabe? Assim, e é tão legal que não só ser chamada de Dinda, eu tenho muitos afiliados, digamos assim, e eu vejo que cada um se conecta de uma forma tão sublime a ponto de passar férias no estado do outro, um seguia. Eles já estão tão conectados e os que estão chegando sentem esse acolhimento de tal forma que se espalham, sabe? Se sentem à vontade para falar, ufa, Eu não tô sozinha. é uma dor que outras pessoas sentem também. E eu quero. Quando eu tenho a ruptura do casamento, eu tenho a ruptura dos meus amigos que são casados. Eu não tenho com quem sair, eu não tenho com quem me conectar. E a partir dessa problemática, eu desenvolvi essa metodologia de acolhimento, de reconhecimento de faixa etária, o que eles gostam mais, onde a gente pode ir de forma segura, como que eu vou construir isso, como que a gente vai se olhar e não se estranhar. Então, por isso que isso é cultivado antes. As pessoas, eu faço os encontros online também, porque aí eu consigo reunir as pessoas do Brasil todo. E aí eu vejo, eles mesmo percebem os pontos de conexão de afinidade, e isso transcorre dentro do aplicativo depois. Ah, a gente vai se encontrar porque moramos na mesma região e gostamos do mesmo ritmo. E assim, as consequências dessas relações são inúmeras. E sabe que para mim é interessante que isso é tão inovador a ponto de entender, porque hoje a gente vive
num mundo muito tecnológico, mas eu também sou dessa faixa etária e eu tenho muita dificuldade de conseguir me conectar com confiança sem eu saber quem é a pessoa. Por Sim. exemplo, aqui no Compartilha Cast, muita gente acaba me pedindo para vir gravar. Então, esse contato, quando ele é virtual, sem a gente se conhecer por ser assim, através do Instagram, ou a pessoa consegue o meu WhatsApp, a gente ainda fica com receio. Agora, quando a Sim. gente tem uma plataforma confiável, diferente até das outras plataformas de relacionamento, porque a gente escuta por aí, né, Kalila, muitos desafios que as pessoas já passaram nessas plataformas digitais de Muitos. relacionamento. Sim. Agora, quando é algo construído com um propósito, com atenção e assim, pensado de uma forma bem acolhedora, é mais fácil, principalmente nesse momento que as pessoas estão vivendo já das suas rupturas, elas se sentirem mais acolhidas, né? Exatamente. As pessoas têm muito medo de fraude, muito medo de N consequências que isso pode gerar na vida dela. Não é perfeito, né? A gente passa por momentos. Nós trabalhamos com a complexidade comportamental humana. De uma fase que é da dor para o amor, e ele pode ser do amor próprio. Então, quando eu elaborei o aplicativo durante 7 anos de estudo, praticamente todos os dias falando com as pessoas nessa fase da vida, eu pude acompanhar desde o dia do divórcio de qualquer um, ou até antes, antecipado, onde eles estão vivendo, às vezes, no mesmo teto ainda, até o dia da assinatura do divórcio, pós aqueles 2 anos que ainda há uma pequena cicatrização, até 5 anos de divorciado, 10 anos de divorciado. Então, você vê todas as fases sendo acompanhada, a fase dos filhos. Eu tenho muitos depoimentos de filhos de divorciados que falaram, depois que a minha mãe entrou no aplicativo, que meu pai tem amigos, vão treinar juntos, viajam juntos, eu quero ir no Divorday com a minha mãe. Inclusive, eu faço encontro com os filhos, depois que a gente tem... eu tenho, na verdade, gerações de divórcio conosco, né? Então, os mais veteranos, a gente já teve encontros com os filhos também, se sentem mais prontos para conectar as agendas de todos, né? E os filhos pedem também. Eu quero saber quem são esses divos aí que meu pai e minha mãe saem com vocês. E é muito interessante. E uma coisa que eu acho interessante falar, Vi, que eu acho importante conectar, que não é muito falado, é a questão de como é que é a vida do brasileiro e como que funciona essa ruptura, por que dói tanto pra gente. Nós, diferente, por exemplo, do norte-americano, nós não saímos da casa dos nossos pais para ir para a faculdade, por exemplo, morar em república ou coisa desse tipo. É uma pequena porcentagem das pessoas. Nós saímos da casa dos nossos pais direto para o casamento. Sim. Então a gente não trabalha a nossa individualidade ou às vezes rompimento com a nossa família. Isso ocasiona vários problemas dentro do casamento, por exemplo, a falta de individualidade, ou a falta muitas vezes das pessoas se comportarem e construírem isso não de forma tão coletiva ou tão dependente emocional. E quando há a ruptura do casamento, as pessoas se sentem extremamente perdidas, extremamente perdidas. Então, quando você encontra um grupo que te acolhe, te traz um conforto, porque na minha vez, eu só criei a Divorciei porque na minha vez eu não tive isso. Então, eu fiz exatamente o que a sociedade brasileira coloca como certo. Então, eu namorei, noivei, casei. E quando eu fui me divorciar, por mais amigos que eu tivesse, eu não me sentia acolhida emocionalmente falando. E nem com a sua família. Então, a nossa família também, a nossa família, os nossos amigos, eles são doutrinados para, olha, por favor, já passou, né? Vamos, né? Já, essa dor aí tá durando muito, né? Não deixa você viver o luto por completo. Luto por completo. E cada pessoa tem seu tempo de luto. Tem pessoas que ficaram 30 anos casados, sabe? Como é que você vai fazer uma ruptura disso? Nós tivemos um aumento de 30% no divórcio prateado, que é chamado, né? Que são os divorciados acima de 50 anos. Uau! Agora você imagina, como é que você vai acolher uma pessoa... Eu vou até colocar a viuvez aqui, tá? Uma pessoa que é casada durante 30 anos e você tem um rompimento da rotina. E você fala o rompimento da rotina do diário com o seu ex-cônjuge e também dos filhos, porque os seus filhos, ou quinzenalmente, ou se você tiver guarda compartilhada, dia sim, dia não, a cada 3 dias, não importa. Você acaba tendo um rompimento, inclusive, da convivência com os seus filhos e com a família do seu ex-cônjuge, que também é o luto. Sim. Você pode ter sobrinhos que você adora, você pode ter cunhados que você adora, sua ex-sogra. Ah, mas você pode manter o contato. Ah, mas não é o mesmo contato.
Principalmente quando você toma a iniciativa de ter um novo relacionamento e seu ex-parceiro também. Isso eu tô falando de relações homoafetivas, né? Ou de heteroafetivas. Aqui, homoafetivas, igual, o sentimento é o mesmo, de rompimento é o mesmo, mas aqui eu tô falando homem e mulher, mas aqui eu vou colocar todo na mesma conjuntura, tá? O sentimento de quando você divorcia, a dor é a mesma, Sim. o luto é o mesmo, independente homoafetivo ou heteroafetivo. Então, essa estrutura familiar de você sair da casa dos seus pais e já contemplar a sua própria família, não dá tempo suficiente, embora a geração Z já esteja, muitas vezes, metade dela construindo isso e a outra metade ficando ainda mais na casa dos pais. Quando você se casa, você não consegue semear essa individualidade. Isso sim acaba trazendo, vamos dizer, problemas, Consequências mais graves. Exatamente. E, Kalila, você ao longo desse tempo, né, já à frente do iDivorciei, que são 7 anos, já se passaram mais de 10 mil pessoas com você vivendo todo esse processo. Sim. O que você hoje, depois de 7 anos, consegue assim, nos trazer? Que eu lembro que quando você gravou há 3 anos atrás, mais ou menos, comigo, tinha um sentimento e um objetivo. O que você hoje consegue falar assim? Eu consegui, inclusive por conta dessa nova geração, mesmo sabendo que a sua geração é a mesma que a minha e que é quem hoje acaba se divorciando mais, o que você consegue tirar disso com relação a toda essa transformação, principalmente no... a gente pode falar como iDivorciei mesmo, que é o nome do trabalho que você faz, né? Eu acho que as pessoas estão mais atentas às suas vivências, porque elas têm mais informação. Então, antigamente, as mulheres não tinham noção dos tipos de abuso. Vou falar aqui mulher, porque o meu maior público é feminino, embora a nossa comunidade seja mista. Eu vejo que as pessoas estão mais atentas dentro de casa para os tipos de abuso patrimonial, psicológico, físico, é muito notório, né? Mas as pessoas agora têm mais onde procurar ajuda, a estrutura para acolher esse tipo de pessoas, esse tipo de vivência, perdão, esse tipo de vivência hoje está sendo mais dito, embora eu acho que ainda falta muito para se galgar, né? Muito do patriarcado tem que ser quebrado. Muito das mulheres também têm que ter consciência que a mudança não foi só para as mulheres, os homens também precisam de acolhimento. Eu sou feminista, mas eu não sou feminista extremista, e eu entendo que muito do meu público quer se casar novamente, ou se não quer se casar, ele quer ter uma relação de namoro saudável, busca um relacionamento. Como é que eu vou ajudar essas mulheres se eu não ajudar os homens? Se eu não escutar o que os homens também têm para dizer? Então, eu vejo depoimentos dentro da minha comunidade o tempo todo. Eu passei a ouvir mais a minha ex-esposa lendo o depoimento das divors na comunidade. Olha que importante isso. Eu passei a entender mais o meu ex-marido, o jeito que ele cuida do meu filho nas férias. Eu parei de brigar tanto com ele, porque eu passei a ler mais depoimentos dos homens dentro da comunidade. Então, quando a gente está ferido, tudo que o outro fez para nós nos consome muito emocionalmente. É um desgaste emocional muito, muito latente. Agora, quando você escuta um terceiro passando pela mesma situação, tem ameniza. Entendi. Então, o tipo de cuidado que um homem tem, o tipo de visão que ele tem, pode não ser necessariamente projetada com o desgaste que eu estou proporcionando do problema. Como é importante, né, a gente ouvir outras pessoas, e por isso que o Compartilha Cast existe, para compartilhar as suas histórias, porque as nossas histórias não são diferentes das histórias dos outros. E quando a gente compartilha, a gente consegue mostrar para outra pessoa que, mesmo tendo passado pelo mesmo processo, como pode ser menos doloroso viver aquele processo quando você enxerga ele, exatamente, tirando a sua dor de lado, porque estamos machucados. Se eu cutucar a ferida, ela vai sangrar. Mas quando eu tiver a escuta ativa para aquele processo, eu posso ressignificar todo aquele momento ou aquela dor. E como isso é importante. E que bom que hoje a gente existe a plataforma do iDivorciei para poder ajudar essas outras pessoas. E sabe o que é interessante? Porque eu quero até trazer isso, porque eu acho que isso vai ajudar até outras pessoas que têm vontade de usar essas ideias para os seus negócios, Kalila, porque muitas vezes a gente só quer ajudar as outras pessoas. E a gente tem uma mania muito grande, por latinos que somos, de querer sempre
se meter na vida do outro, falar, dar o palpite, mas quando a gente traz o profissionalismo e mostra a importância desse trabalho feito, acaba ajudando muito mais rápido as pessoas passarem os processos. Porque uma coisa é certa, todo mundo vai dar opinião. Ah, hoje mesmo eu escutei uma pessoa falando, não, você tá certa, você tem que mesmo divorciar. Mas espera aí, calma. Como assim eu já vou me metendo? Eu não sei o que, que as pessoas vivem, né? O que está se passando. Antes da gente opinar, vamos estar em comunidades que vivem isso diariamente e têm um olhar mais, eu não vou dizer só profissional, mas um olhar onde ali não vai existir um julgamento da minha opinião, e sim vai existir algo onde eu não sei se eu posso dizer mais científico ou até mesmo porque você Uma tem metodologia. uma metodologia com profissionais que Sim, ajudam e atuam como psicólogos, psicanalistas, advogados, eles estão ali o tempo todo com você, né, O Kalila? nosso público hoje, ele não é voltado para o pré-divórcio, ele é voltado para o pós-divórcio. São pessoas Tá. que já tomaram a iniciativa, já se divorciaram, ou estão em trâmite de, mas já tomaram a decisão. Então, esse acolhimento. Um tempo atrás, lá no comecinho, a gente fazia o circuito inteiro. Mas eu acho que se você, por exemplo, entrar no nosso Instagram, lá tem muito conteúdo de muitas lives que nós fizemos que ajuda a ter uma visão um pouco mais humanizada. Por exemplo, eu faço parte do Divórcio com Respeito, por exemplo. Eu sou a única marqueteira, mercadóloga que está lá, o resto são todos advogados. Eu acho que é um passo tão incrível o trabalho, por exemplo, que eles fazem, que é você fazer, não é um trabalho de um advogado que está voltado para o ganho como advogado, e sim para achar uma forma multidisciplinar desse ex-casal fazer tudo de forma consensual. Né? Nós levantamos a bandeira para que não haja o divórcio litigioso, e sim consensual, para que as partes entrem num acordo, porque entendemos isso também de forma totalmente voltada para a emoção dos filhos, né? Para essa consciência, que se quanto menos briga tiver, automaticamente menos trauma terá para todos os envolvidos. Então, isso vem muito de encontro com o meu propósito. Eu não deixo, por exemplo, as pessoas falarem mal do ex dentro da plataforma, e eles acharam palavras de forma orgânica para lidar com quando for falar das suas dores, de usar os termos dentro da comunidade para falar dos ex-parceiros ou das ex-parceiras. Então, o que nós buscamos é exatamente essa evolução. Para mim, por mais tecnológico que a gente conecte as pessoas, o futuro é humano. É humano. Não são as máquinas que vão dominar, é como a gente trazer mais a humanidade para que a gente se conecte. Então, quando eu trago outros profissionais, psicólogos, a gente tem desafios ainda da plataforma para os divorciados, os novos divors, fazerem durante 21 dias com vários profissionais, psicóloga, preparador físico, nutricionista, para cuidar tanto do corpo quanto da mente. Nós temos essa integração com os veteranos, nós temos embaixadores da comunidade que têm mais de 50 anos, que já entenderam o seu processo, que já estão superados. Então, assim, eu norteei uma série de potenciais vivências e pessoas e profissionais para acolher essa humanidade necessária que é preciso. E você entende que essas pessoas, de uma certa forma, enquanto já tomaram a decisão, porque como você disse, o seu público é esse, ela ainda, mesmo depois de ter tomado, ela precisa desse acolhimento, ela precisa desse... E hoje você consegue ter uma ideia, mesmo a gente tendo falado no começo, que cada um é individual, mas normalmente, quanto tempo as pessoas conseguem já estar mais tranquilas e participar até dos encontros presenciais, Kalila? Olha, Vi, eu tenho assim, depoimentos muito incríveis de pessoas, por exemplo, falar, olha, aqui é o primeiro lugar que eu venho depois que eu me divorciei. Eu tive coragem de me arrumar. Tudo isso é muito pensado, né? Os nossos eventos, né? De uma forma geral. Mas o feedback que eu tenho é tão potencial humano mesmo, das pessoas falarem, olha, eu estava deprimida em casa e eu passei pelo exercício de me arrumar, de comprar uma roupa para estar com pessoas que eu conheci no virtual. Por isso que a gente faz muito primeiro passem pela comunidade para depois ir nos eventos. Porque quando eu comecei os eventos, era só o evento, depois as pessoas se conheciam. E aí eu inverti. Então eu falo, olha, venha conhecer as pessoas primeiro, para neutralizar todas as suas dúvidas e seus medos, e depois a gente se encontra pessoalmente. Eu vejo muitas plataformas tipo, venham passar um jantar com desconhecidos, como se isso, para nossa geração,
é muito complicado. A gente não tem, talvez, essa A flexibilidade para poder estar entre desconhecidos. São desconhecidos também, se você parar para pensar, mas já passou uma fase onde eu sei onde fulano mora, eu sei o que ele faz, a gente conversa no virtual antes, para a gente poder ter esse encontro. E eu não tô falando de encontro de relacionamento íntimo, eu tô falando de casal, eu tô falando de encontro de amizade. O que eu proponho é movimento. Então, essa vontade das pessoas, eu provoco essa vontade nessas pessoas para elas passarem por esse ritual de se arrumarem, saindo pela primeira vez, de encontrar iguais, né, que estão no mesmo momento, como diz uma diva minha, no mesmo barco. Inclusive, um beijo para você, sabe de que eu tô falando. Eu tenho várias pessoas com vários rituais próprios dentro da minha comunidade que são características únicas, então, que acolhem, e é muito lindo. Então, todos estão no mesmo barco. Quando essas pessoas chegam lá e veem a Dinda, que é a anfitriã, que é a porta de entrada para isso, e eu tenho um ritual de apresentação. Geralmente a gente está num espaço VIP, nos lugares onde eu vou. Então, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano, esse aqui é beltrano. Oi, 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 oi. E, você mora onde? E eu vejo florescer a partir daí. A partir daí, então, é muito bonito. Eu tô, sei lá, acompanho vida de pessoas há 4 anos, 5 anos, e eu vejo a mudança de fase, as pessoas saindo juntas, não necessariamente só nos eventos que eu promovo, mas a vida continua a partir dali. E eu vejo que o meu público é totalmente cíclico. O que eu quero mesmo é que as pessoas se sintam bem, que saiam da minha comunidade, ou que permaneçam porque se sentem bem, mas que evoluam a partir daí para eu poder abrigar novas pessoas e a vida continuar. E se divorciar de novo, que aconteceu de novo, já tem um lugar para vir, já é de casa. Sim. E as portas estão sempre abertas. E é maravilhoso isso, né? A pessoa poder ressignificar toda essa dor que ela viveu, de todo esse processo, e poder, né, ter pessoas que passaram pelo mesmo processo, né? Tiveram Sim. as mesmas dores e estão ali superando cada dia, né? Exatamente. Então isso é muito legal. O que eu percebo muito, né, de ter trabalhado 25 anos no mundo corporativo, quando as pessoas estão passando por esses momentos, né, principalmente que elas divorciaram, quanto o rendimento delas cai e elas acabam que é normal e que isso é muito importante, todas as pessoas que estão em volta dela entender e acolher esse processo. Por isso que eu até escrevi aqui, né, como é importante que os líderes e os gestores nos assistam, né? Porque as empresas, quando elas acolhem um colaborador passando por esse processo, eles não perdem esse colaborador, e esse colaborador se sente pertencente ainda mesmo passando por esse processo. E aí, Kalila, eu quero trazer para que você possa compartilhar com a gente, em que momento que você, em tudo isso que você viveu, já tem 7 anos, mas quando você parou e falou assim, isso pode ser um negócio para que também me ajude estar dedicada a essas pessoas. Então, eu acho que 2 coisas que é importante a gente ressaltar. Em relação às instituições, né, ainda é tabu, né, ainda é muito tabu. Então, na instituição religiosa, eles estão começando a ter os ministérios dos divorciados, começando a abrigar isso, né? Como, olha, para eu não perder fiéis, eu estou aqui disposto a ter o ministério do recomeço, né? Eu acho isso incrível. Isso é realmente ainda muito tabu. 2, eu sempre falo para os meus divors, não tenham vergonha de serem divors, tenham orgulho. Então, quem tem vergonha, por exemplo, de dizer na escola do filho que divorciou, você vai bater lá na porta, nem que eu tenha que te ajudar a montar um script, a gente vai lá, você vai bater na escola do seu filho e falar, olha, estou divorciada do pai do meu filho, ou divorciei da mãe dele, e a instituição, ela tem que se preparar para o acolhimento do seu momento como rede de apoio e dos seus filhos. Sim. Instituição religiosa é uma coisa, agora a educacional e agora a empresarial. Corporativa. Você vai até, de novo, tem orgulho do seu momento, você vai sim ter uma queda de performance, ou tem divers que falam, não, eu vou, para ele esquecer, isso aconteceu comigo, inclusive, eu me dediquei muito mais ao meu trabalho, assim, muito, muito. Assim, eu bati meta o ano todo, inclusive no ano que eu me divorciei, e eu te digo que eu tardei o meu luto. Então, o que eu posso dizer para você, de forma aberta e aqui para todos os divors, sinta o seu luto, porque se você não olhar para isso, ele vai vir de forma tardia, com doença, com questões psicológicas, vai chegar até dos seus filhos. Então,
Viva o luto que você tem que viver e você um dia de cada vez vai se reerguendo. Mas a gente precisa olhar para isso. Ah, mas o meu chefe não entendeu. Então, a gente tem que ir juntos destruindo paradigmas e construindo, que é um momento humano. Você não está fazendo nada de errado. Você construiu, como todo mundo, uma família. Automaticamente há um rompimento das expectativas e seu rendimento pode cair. Então, todo mundo tem o RH, um bom gestor, vai olhar para isso com carinho e respeito do seu momento. É um momento. Eu te garanto que vai passar, é um momento. Porque, quem sabe, isso também pode acontecer com quem está no RH ou quem é o gestor. Exatamente. Porque se a gente não fizer esse movimento, a gente que está vivendo esse processo, a gente vai deixar que aqui sempre foi assim. Exatamente. E está na hora da De gente romper. começar a esses rompimentos e fazer... Eu sempre uso essa frase, olha, sem brincadeira. Sejamos nós... Ó, vou até olhar para a câmera. Sejamos nós a mudança que a gente espera no mundo. Então, Exatamente. viva o seu processo, viva o seu momento, respeite-se e declare-se que você está numa nova fase. Porque quando a gente, inclusive, se banca, né, Kalila, tudo se transforma. Muito, muito. Então, a gente falou aqui de instituição, né, religiosa, a gente falou da instituição escolar, né, educacional dos filhos, a gente falou de escola e a gente não falou de família. Então, a família, que eu entendo como parentes, são seus pais, seus irmãos, né, o resto da família. Quem nunca vestiu o sapato apertado no divórcio, espera que você esteja bem. Então, ele não entende, quem não teve a vivência de uma doença, qualquer que seja, de um transtorno, de qualquer diagnóstico, ele vai querer que você fique bem de qualquer jeito, no tempo que ela acha que é bom. Então, o que eu posso dizer pra você? Eu vou te dar uma dica de Dinda agora, tá? Finge que tá bem pra essas pessoas. Porque senão, as pessoas falam, poxa, Dinda, eu não tenho nem com quem conversar, sabe? Conversa com a gente. Nós estamos aqui pra te ajudar. Conversa com a gente. Ah, eu não sei o que fazer. A nossa plataforma existe pra isso. Entra, que a gente sabe o que você tá passando. A sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, eles querem que você esteja bem, eles não fazem isso por mal. Sabe? Eles só que a régua deles pro que você tem que sentir não é a mesma do seu momento, que nem você sabe. Aí que tá. É tudo tão novo na sua vida que o divorciado nem sabe o que ele precisa. Agora você imagina, tanto tempo contemplando a convivência, o comportamento, nós sabemos o que pode te ajudar. E não necessariamente a gente vai te forçar para que você esteja bem, porque isso é gradual e individual. Então a gente tem aqui 4 pilares da vida das pessoas. Eu tô gostando da conversa porque ela tá orgânica, né, Vi? 4 pilares que eu acho que são preponderantes para a vida das pessoas, que elas têm medo de romper esses paradigmas por vergonha exatamente do começo da nossa conversa, que é do fracasso. Sim. E não é isso. Eu te garanto, olha, com todas as letras, tem pessoas que são muito mais felizes, mesmo tendo tido um casamento feliz, não precisava ter sido um desastre o casamento, que são muito mais felizes depois do divórcio. Eu garanto isso, eu sou uma delas. Eu sou uma delas, inclusive. E olha que ela não é defensora de divórcio. Não sou militante. Não é então, isso. É isso que é importante vocês saberem. A gente não tá aqui para te convencer, incentivar ou convencer que você precisa divorciar. Não. Pelo contrário, eu sou muito a favor do amor. Mas chega um momento da vida que a gente tem que optar em ser feliz. Claro. Né? Então, a gente não tá nem falando dos motivos. Inclusive, muitas pessoas que entraram na comunidade namoram, encontraram o seu amor dentro da comunidade. É uma consequência, não é esse movimento que eu faço, né? Pessoas se casaram, pessoas tiveram filhos, né? Então, eu me sinto realmente digna dessas pessoas porque aconteceu. Maravilhoso. Então, eu queria que você falasse em que momento que você despertou isso para virar o seu, hoje, negócio, né? Porque o que eu penso hoje, né? Muita gente tem um propósito, como você tem um propósito lindo, como eu tenho de compartilhar as histórias. E as pessoas falam, mas será? Que bobagem! Então, eu queria que você compartilhasse um pouco em que momento que você percebeu que o seu propósito poderia também ajudar você a virar tudo isso como um seu negócio. Eu vou ser sincera. E sabe um detalhe, antes de você até responder? Porque a gente ainda vive muito no mundo onde o dinheiro... a gente tem que fazer tudo de graça, porque é o dinheiro. E... como é importante, né? Como a gente estava falando no nosso cafezinho antes da nossa gravação. Ninguém hoje trabalha de graça. E a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa trabalhar. E quando a gente trabalha fazendo o que a gente gosta, vivendo o nosso propósito, a gente nem percebe que a gente está trabalhando, né, Kalila? Exatamente. Eu sou muito feliz
de poder ter criado, né, ter fundado um propósito e ter me encontrado nisso, e não é fácil. É um dos targets, assim, um público-alvo mais difícil que eu já trabalhei na minha vida. Eu já trabalhei com inúmeros, porque eu trabalho na área de marketing e publicidade, né, a vida toda. Eu despertei, vou dizer para você algo que eu vim até, eu fiquei internada agora na época das festas, e foi um momento de muita contemplação, que é quando a vida te para, né, forçada. E aí, eu percebo que, falando aqui da área de marketing, publicidade, né, que hoje é minha área de atuação também, eu vejo que o marketing, ele está muito voltado só para performance, né? E não olhando para as fases das vidas das pessoas, né? Ah, sim, tem a fase mãe, aí tem a fase do casamento e tal, assim, mas as marcas, elas têm que despertarem para a fase do recomeço. Se você estiver estendendo a mão para as pessoas na fase que elas mais precisam, elas vão ser gratas, você vai fidelizar esse público. Então, todos os parceiros que já passaram por nós com a intenção de ajudar essas pessoas a recomeçarem, e são inúmeras possibilidades. Eu vou te dar a gente faz estudo comportamental. Por exemplo, no nosso país, geralmente, muitos homens deixam a casa para a ex-esposa porque a guarda dela com os filhos. Eu não vou dizer aqui nem que é certo que tá nem errado, tá bom? Isso é uma questão muito individual do casal. Tem mulheres que não abrem mão da guarda dos filhos e tem mulheres que falam, não, agora eu já entendi meu processo e eu entendo que os filhos também precisam do ex-parceiro. Também precisam do pai, ok. Só que, geralmente, o cara fica com o carro e ela fica com a casa. Automaticamente, ela precisa se locomover para levar, para fazer mercado, levar no dentista, no futebol, então ela precisaria de um carro. E ela não tem. E ela tem que fazer muitas dessas vezes ou de transporte público ou ela usa transporte de aplicativo. Os aplicativos não dão nenhum tipo de desconto para divorciados. Deveriam, por exemplo. Autoestima. Empresas da beleza olharem para os 40 a mais com input de autoestima, produtos voltados para autoestima nessa fase. Eu vou te dar um exemplo fortíssimo. Você sabia que, por exemplo, os preservativos são feitos para jovens? Os preservativos não são feitos para pessoas em todas as suas etárias. Então, se, por exemplo, as mulheres com 40 a mais começam a entrar na menopausa e não existe um preservativo lubrificado o suficiente para a mulher, que está, muitas vezes, retomando a vida sexual dela. Bom, gente, a minha comunidade é uma comunidade de adultos, a gente fala sobre problemas de adultos. Então, quando você olha para isso, eu vindo dessa área, eu falo, o marketing tem muito que aprender na fase da vida das pessoas, inclusive nas fases críticas. Então, eu falo para os meus givers, pelo amor de Deus, não vamos deixar a estatística bater na nossa porta para doenças venéreas, para que nada disso. Então, se eu pudesse, eu criava um preservativo da Divorciei. Eu criaria o batom vermelho da Divorciei, porque tem muitas mulheres que nunca passaram o batom vermelho, porque os ex-parceiros não permitiam, porque os pais não permitiam. Inclusive, isso é uma marca da minha empresa, porque eu tenho um storytelling meu pessoal que eu dividi e fez sucesso. Hoje eu tenho mais, 400 fotos de mulheres vermelhas, de batom vermelho. E vocês acham que eu vim de batom vermelho e esmalte vermelho por quê, né? Então, vamos deixar. Agora, Linda, né? olha a oportunidade de negócio que essas marcas que estão nos assistindo e nos ouvindo agora está perdendo. Pois é. Primeiro porque eu falo, hoje 73% da nossa população assiste podcast. Olha, no Brasil. É o mesmo público que eu tenho feminino no meu. Então, marcas, estamos aqui, ó. Exatamente, Tchan, tchan, tchan. exatamente. O Compartilha Cast é vermelho, o Divorciei é vermelho, então vamos... o batom vermelho, não o Divorciei, que eu quis dizer, o batom. Então, vamos lá, porque a gente tem muito que conversar, marcas, a gente tá esperando a vocês. E aí, falando, eu não sei se você quer complementar com mais alguma coisa, porque eu já tava aqui na minha lista que eu quero que você fale do batom vermelho. Porque, olha, quem tá nos assistindo e nos ouvindo, deve ter um batom vermelho aí, escondido. E se você que é homem que está nos assistindo, porque o Compartilha Cast tem um público masculino muito alto também. Legal. Pega e compra um batom vermelho para sua companheira. Sim. E depois vem aqui escrever pra gente nos comentários. Compartilha com a gente essa história. Boa. E depois eu quero saber o que repercutiu. Porque você falou que tem muita gente aí do batom vermelho. Eu perdi uma das minhas melhores amigas com ela, com esclerose lateral amiotrófica. E quando nós 23 anos de amizade, ela era maquiadora e das misses de uma emissora de TV.
E ela me deu um batom vermelho. E quando eu me divorciei, e eu era muito nude, sabe? Vivia assim, tudo muito basicão, tudo, né, muito ou tudo muito branco, muito preto, nada muito colorido, né? E aí eu tava monocromático, eu tava tentando lembrar, obrigada, eu tava tentando lembrar a palavra, fugiu. Mulheres 40 a mais, a gente tem que se ajudar. Filha, obrigada. Eu tava aqui buscando a palavra nos arquivos mentais. E aí, eu senti que nas minhas coisas, na mudança, né, de sair do apartamento que nós tínhamos juntos e tal, e eu achei esse batom lacrado. Lacrado. E ela tinha me dado esse batom vermelho, um vermelho aberto, né? Nós somos branquinhas. Eu falei, jamais vou usar esse batom vermelho dessa cor, não sei dessa cor aqui. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Tá lacrado, eu vou abrir de marca, né? Maravilhosa. E aí, quando eu passei o batom vermelho, eu tive um insight, sei lá, uma esperança, eu não sei, eu sei todos os sentimentos que eu reuni ali, mas eu fiquei emocionada, eu falei, meu Deus, onde estava essa mulher? Quem é essa pessoa? Gente, que mulher bonita, onde você estava? Você estava escondida no papel de mãe, estava escondida no papel de filha, estava escondida no papel de executiva de multinacional, estava escondida no medo de parecer bonita, vaidosa, estava no medo de ser, mostrar, de né? ser, tava no medo de ser. Então são tantos papéis que a mulher vai se encobrir. Não chora que eu choro. Não chora. O meu público já sabe que eu sou manteiga derretida aqui. Eu também, o meu também. Mas pra mim é uma emoção de transbordamento, sabe? Total. E aí quando eu me vi, eu não tinha nem prestado atenção no dia que eu tinha a boca que eu tenho, só pra você ter uma ideia, né? O sorriso e tal. E aí eu falei, eu preciso usar mais isso a meu favor, mas pra mim, não pro mundo. Eu preciso ter essa visão de olhar e me reconhecer esta mulher. E quem sabe, muitas mulheres estão me assistindo, né, que vive a síndrome da impostora, né, não é boa o suficiente, não é maravilhosa o suficiente. E eu elogio as mulheres, eu elogio as pessoas. Sabe? Quando cada passinho. Tem uma área dentro do nosso aplicativo, Vi, que chama Nossas Conquistas. Então, pessoas que nunca tinham treinado, nunca. Quantas mulheres nos meus eventos, nós fomos agraciados por uma das marcas que mandaram 1000 batons vermelhos pra gente. Uau! E a gente, nos eventos, elas abriram a sacola, passaram o batom vermelho e choraram. Exatamente o mesmo sentimento. Eu tenho mais de 400 fotos de mulheres de batom vermelho e de segunda-feira acontece com mais frequência. Dinda, lembrei de você, olha, eu tô passando batom vermelho e posta. O batom vermelho, ele é também um tabu ainda da nossa época, né? De meretrizes e tudo mais, né? Quando você... É só uma cor. Pois é. É uma cor chamativa, que destaca muitas vezes a nossa beleza e que a gente... Não vou usar, não vou ser, não o antimoda... Só tenta. Eu tenho uma diva num evento que a gente foi agora em dezembro. Elas chegam de todas, a maioria chega de batom vermelho. É lindo de ver. E aí, Dinda, a gente colocou batom vermelho e uma delas chegou e uma pessoa que eu adoro, maravilhosa, ela falou, Dinda, eu usei o batom vermelho no show que nós fomos juntas, é a primeira vez que eu levei o batom pra ela, que eu tinha reservado que ela não podia estar. E aí ela chegou sem o batom vermelho. Ela falou, Dinda, eu tô indo lá passar meu batom vermelho. Eu trouxe o batom que você me deu. Nem cobra. Eu já vou passar o batom vermelho. E essa mudança... E elas comentam, né? A mudança é uma ferramenta tão ínfima, mas tão poderosa de autoestima. Nós fizemos um evento de Dia da Mulher só para divas mulheres. E com palestra e tal, essa marca apoiou a gente. E eu me permito ser uma palestrante que chora. Eu também. Então... Eu sou apresentadora que chora, não vou ser palestrante que chora. Choro mesmo. Eu hoje permito ser quem eu sou. Exatamente. Isso precisa de muita coragem para ser quem somos. E uso batom vermelho. É isso mesmo. E eu palestrei, né, e me emocionei, obviamente, porque eu sei histórias de pessoas que saíram da ideação suicida para o novo casamento, por exemplo. Sabe? Que já estão aí no seu próximo filho, ou simplesmente decidiram, não, eu vou viajar sozinha, eu vou fazer o que eu quiser, e pronto. E quando eu vejo que são pequenos apoios, tipo, poxa, que bom que você conseguiu. Eu não tô falando só do batom vermelho, mas eu tô falando que bom que você conseguiu vir até nós, que bom que você saiu, que bom que você viajou, que bom que você tirou sua habilitação. Eu sou a pessoa, Vivi, sem falsa modéstia, que recebe as notícias mais lindas que você puder imaginar. Eu estou grávida de novo, eu comprei a minha casa, eu voltei para a faculdade. Que
eu tô te agradecendo por esse passo na minha vida. Que lindo. Então, eu sou afortunada, e isso que eu não tô falando de dinheiro. Eu sou realizada por tudo que no começo eu quis desistir porque eu não tinha semeado o tempo de superação dessas pessoas. E foi muito difícil para mim, porque eu peguei uma pandemia quando a gente lançou, em 2019 eu lancei, em 2020 explodiu os divórcios no país, e eu falei, meu Deus do céu, eu não sei como que eu vou acolher todas essas pessoas. Era uma multidão no meu Instagram, querendo falar com a Kalila, que saiu na Folha de São Paulo, que não sei, e eu não, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que que eu faço? De repente, passou os anos e eu vi essas pessoas saírem da dor, da completa dor, para superação total, assim, sabe? E aí eu vi o meu trabalho florescer. Eu vi essas pessoas coletivamente se apoiando. E isso não tem preço. Não. Por isso que quando a gente vive no nosso propósito, inclusive a gente se une, né? E a gente Exatamente. segue. É desafiador, gente, é desafiador, muito desafiador, porque a gente vive sim no mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro, mas Sim. a gente entende que esse é o nosso propósito. E quando a gente pensa em desistir, que eu sei que foram muitas vezes, você já me falou, vem o universo e fala: Vivi. pode ir parando Tenho agora. cada história, que você não vai acreditar. No dia que eu falei eu não quero mais, aí aparece uma marca interessada. Ou aparece um diva, uma diva falando, por favor, não desista do trabalho, lindo trabalho que você. Exatamente no dia. Eu tenho. Tem tempo pra contar um caos? Quanto tempo, diretor, a gente ainda tem? Nós temos mais 15 minutos. 15 Então, minutinhos. é rápido. Eu tenho um caos que você não vai acreditar. Eu tava nesses dias precisando de mentoria, sabe? Isso foi em 2020, 21, perdão, 2021. 2020, eu trabalhava numa multinacional, eu não trabalhava só com a Divorciei, e foi quando teve a pandemia. E nessa multinacional, eu trabalhava com uma moça, com 3 meses que eu trabalhava nesse lugar, ela morreu, e não foi de Covid, né? Ela morreu do coração, a gente, na verdade, tem certeza, mas morreu do coração, muito jovem, 30 e poucos anos. E aí eu saí dessa multinacional, me dediquei, eu divorciei, e aí eu falei, meu, eu tô num momento que eu nunca vi alguém que tenha feito algo como eu fiz. E eu falei, eu preciso de uma mentoria, principalmente na área de negócios. Eu falei, eu não tô sabendo direcionar, né? Embora eu já tinha empreendido outras vezes, eu estava me sentindo perdida, né? Sim. Era muita coisa para acolher, muita coisa para desenvolver, muita gente para falar. E ninguém me atendia. Nenhuma das pessoas que eu acreditava que poderia ser um ótimo mentor me atendia. E aí eu sou uma pessoa de fé. Fiz uma oração e aí eu sonhei com essa moça, que ela é, vou dizer assim, né, que eu ainda tenho, ela vive dentro de mim, falando pra mim, você pode parar de mimimi. Você pode parar você sabe exatamente o que você tem pra fazer, e você pode parar com isso, ela também, mercadóloga, falando, você pode parar com isso, você, no fundo, você vai saber o que você tem que fazer. Assim, só faltou me dar um tapão, né, em sonho. E aí eu acordei, sentindo, por um lado, que eu tivesse sido acolhida no que eu estava precisando ouvir. E eu entrei no Instagram dela, querendo ver as fotos, deixei uma mensagem. Eu fiquei, que bom que eu sonhei com você, e você me deu uma mentoria. Não sei, foi algo tão, né? E de repente, no mesmo dia, o Instagram dela me respondeu no privado. Eu fiquei, oi? A irmã dela estava logada e é uma das pessoas mais competentes da área de publicidade. E aí ela escreveu assim: você não vai acreditar, eu não sabia que minha irmã te conhecia, eu tô atravessando um momento difícil do meu divórcio, quem precisava me dar a mentoria era você. E a minha irmã talvez nos uniu por oração, e eu quero te conhecer. Aí nós resolvemos, ela morava na Espanha na época, e aí nós fizemos uma reunião online, e essa pessoa que faleceu é loirinha, e ela é a versão morena da irmã. E sabe quando você fica impactada de ver? Eu falei, meu Deus. E aí foi um chororô danado, né? E ela falou, meu, eu tô arrepiada com a nossa história. E eu imaginei, eu tava, né? E aí eu fiz um trabalho com uma marca, o case da minha vida em relação ao divorciei, vi, é lindo, onde a gente ajudou mulheres que, quando se divorciaram, abdicaram da vida profissional para cuidar da família, e quando se divorciam não tem renda. Sim. E aí essa marca proporcionou desconto em cursos profissionalizantes. Eu fiz uma apresentação e eu falei, você pode, por favor, com toda a sua bagagem profissional, criticar a minha apresentação, que eu quero apresentar para essa marca. Ela mandou, ela refez toda a apresentação de uma forma linda, impecável. E levei para apresentar para 10 pessoas. CEO, tudo. Eu ganhei a conta.
Nós geramos 600 leads qualificados já direcionados para as franquias desse lugar. Deu um resultado absurdo. Assim, eu ajudei muita gente, homens e mulheres, que também tinha curso para homens. Foi no dia, a gente lançou essa campanha no dia 19 de novembro, que era o dia do empreendedorismo feminino, que inclusive foi o dia que nasceu a Divorciei. Eu nem sabia, eu descobri por conta disso, dia 19 de novembro. E aí é isso, as marcas conectadas com um propósito sobre a vivência das pessoas. Eu tirar ela desse circuito de movimento para levar ela para esse patamar. Então eu uso toda a minha capacidade profissional e Deus e oração e tudo mais, as histórias que eu sou conectada para não parar o meu propósito, é nesse nível que eu estou contando. E eu quero mandar um beijo para Joyce, que é essa conexão maravilhosa. Ela sabe da nossa história. Às vezes eu conto para outras pessoas que não acreditam, para acreditarem no propósito, sim. E eu fui muito bem sucedida nessa campanha. Foi uma das, se você quiser, coloque o que você acha essa campanha voltada para ajudar a acolher essas mulheres nessa fase de divórcio, que estão perdidas, que não sabem profissionalmente. E a gente ajuda. Então, assim, eu acredito que quando você está no seu propósito, mais dificuldade que você passe, a jornada de dificuldade que você tenha, você não pode desistir. Não, nunca. Não pode desistir. Mas para isso a gente tem que ter muita resiliência e muita fé. Muito. E eu acredito muito. Comigo não é diferente. Eu até acho que eu preciso de um patrocínio de um lencinho, porque se deixar todos os episódios aqui, eu choro, porque para mim, eu me vejo em tudo isso, assim, né? E como eu falei, né, não é fácil, é desafiador. Não. Mas quando a gente acredita, por isso que eu sigo já há mais de 3 anos com Compartilha Cast, e eu sou muito, muito, muito grata ao universo de poder hoje viver no meu propósito e ter pessoas como você, para que a gente possa ajudar outras pessoas, né? Para que as pessoas entendam que as histórias delas não são diferentes das nossas. Não, assim. Então, se você está passando por isso, tenha fé. Faz o seu da forma que você acreditar, né? A gente não está falando aqui de religião, a gente está falando de fé. E a sua resposta vai chegar. Agora, porque chega que eu não quero mais chorar. Eu quero pedir para os meninos que estão aqui nos bastidores, vocês que têm suas companheiras, ou se vocês não têm companheiras, têm irmãs, primas, mães, comprem um batom vermelho para elas e presentem depois vocês, quando eu voltar na próxima gravação, vocês vão me contar como foi, hein? E você que está nos assistindo, nos ouvindo também, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Vamos fazer aí a hashtag batom vermelho. Vamos. Recomeços. Dos recomeços, unindo Compartilha Cast com o Divorciei. É isso. E aí segura que vem muitas coisas. Aliás, a gente já está, né, namorando tantas coisas que a gente pode fazer em conjunto, né, Kalila? Muito. Então, vamos aproveitar essa energia e vamos começar a colocar em prática, hein? Pelo amor de Deus. Por favor, eu acho que tudo que a gente faz com amor, com atenção, com carinho, que você se compromete com aquele lugar, espaço, humanos, né? Viraliza pro bem. Assim, eu vejo muita gente falando, poxa, mas é tão legal o trabalho que você faz e você só tem 17 mil pessoas, por exemplo, te seguindo. Só não, gente, eu tenho 17 mil pessoas que estão alinhadas com as coisas que eu gero de conteúdo, e é um trabalho muitas vezes feito muito mais no off do que no on, né? Sim. E isso também tem que ser dito, nem todo mundo que tem muito seguidor é que realmente se compromete com um trabalho real, humano e que realmente dá resultados. Então, olhe para quem realmente faz acontecer, olhe não só a pessoa física, mas a pessoa jurídica. Apoie o Compartilha Cash, que é um espaço incrível. Apoie aí Divorciei. São empresas de impacto, de propósito. Isso faz totalmente a diferença, não só na vida de um, mas de muitos. E eu sou muito grata, sabe, Vi? Porque quando você provoca uma áurea do bem, tudo chega até você. Chega. Então, isso é muito incrível, assim, sabe? E chega assim, às vezes você tropeçando na rua, você fala, opa, como assim, né? É mágico, chega. É mágico, assim, sabe? E é gratificante, eu falo. E é tão gostoso que quando eu saio de casa, daí meu marido sempre fala assim pra mim, tchau, amor, divirta-se, porque ele sabe que eu me divirto muito fazendo isso. Porque hoje eu não vejo isso como um trabalho, eu vejo isso realmente como um propósito. Sim. E aí, olha só, que numa tarde de sexta-feira pós-carnaval que a gente está gravando, esse episódio vai pro ar mais pra frente, olha que mágico tudo isso, né? Da gente poder
se conectar mesmo. Sim. Há 3 anos atrás a gente gravou o primeiro episódio, a gente tá aqui repetindo, porque realmente existe muito propósito Muito, junto. muito. Assim, é lindo de ver a nossa trajetória, o nosso potencial. Eu vejo você diferente também. Eu acho que é bom essa mudança boa, né? A gente tá aberta para receber tudo de bom. E tudo que vem de ruim são aprendizados. É isso que eu também falo muito pro meu público, né? Pros divors. O divórcio vai te fazer crescer em muitas áreas da sua vida. Vai fazer você olhar para si como você talvez nunca tenha olhado. Despertar em você coisas que você nunca podia esperar em relação não só a você, a toda a sua rede, seus filhos. Eu lembro de uma passagem, de me ver dançando, porque o propósito da Divorciei é criar uma nova geração de filhos de divorciados com menos traumas. Então, eu me vi dançando, assim, meses de divorciada, eu me vi dançando com meu filho na sala, assim, sabe? Coisa que talvez eu não fizesse. E quando você olha um divorciado tão preocupado com tudo que permeia ele, menos consigo, eu falo, é igual o que a gente escuta quando a gente está dentro do avião. Se oxigene primeiro, para depois você ajudar os seus filhos, ajudar seus pais. Eu morro de medo de contar para minha mãe que eu me divorciei. Calma, minha filha, o problema é que é seu momento agora. Cuide de você. Sua mãe, olha, ficar sabendo, você vai achar a melhor forma de contar. Eu tenho uma história assim, vai ficar um outro caos, né? Que a gente tá com pouco tempo, mas adoro contar os causos da Dinda, é maravilhoso. Mas eu sinto que falta muito das pessoas poderem olhar para si, sabe? E entenderem os seus próprios processos, porque a vida tá tão louca, a gente tem que entregar tantas coisas, nós nos autocobramos tanto de potencial, de estarmos bem. A gente esquece de estar vulnerável. E a gente esquece de falar, eu preciso dar uma choradinha no banheiro. Eu sei que eu tô trabalhando, mas eu preciso dar uma respirada, tô me sentindo angustiada. Então, calma, você é humano, você é uma máquina. Você não vai se recuperar do divórcio em 3 semanas. Você não vai colocar o seu filho para fazer terapia e achar que ele vai ficar bem em 3 semanas. Ele vai sentir falta do pai, ele vai sentir falta da mãe. Você vai sentir falta da sua rotina. Mas nem da pessoa, muitas vezes, da rotina que você tá. Então, calma. Deixa, a gente vai te ajudar. Vai com calma que vai dar tudo certo. E deixa que ela vai contar os causos depois, porque a gente aí tá nos bastidores. Quem sabe vem aí uma temporada de Divors aí, hein? Vamos que vamos. Joguei. Se vocês acharem que é legal, escreve aí nos comentários que a gente vai adorar. Cada história de superação. Porque eu quero escutar todas essas histórias, hein? Nossa. A gente pode fazer só... Ó, já tô até vendo aí. Maravilhoso. Muito bom, histórias muito bom. incríveis que, olha, eu tenho muito orgulho de contar. Muitas histórias humanas, assim, não fakes, humanas, reais, assim, de ajuda mútua, até de marcas, assim, a gente descobriu que tinha uma divor nossa doente, fizemos uma rifa, uma marca mandou um monte de cosméticos, a gente levantou uma grana para poder fazer exames, todo mundo ajudou, Olha sabe? Só. Olha o movimento, É um movimento. porque eu vejo que quando a gente tá junto, né, juntos somos muito mais fortes. Então imagina o potencial que a gente pode... Ó, até segura, que a coisa vem aí. Então, aguardem. Eu acho que vem coisa boa. Aguardem. E pra gente finalizar, Kalila, como eu sempre faço, compartilha aquela mensagem final pros divors. Não, mas e pros compartes, porque você tem os divors e eu tenho os compartes aqui, né? Todos os meus compartes. Para que a gente finalize esse episódio com mais amor. E, ó, todo mundo de batom vermelho depois, hein? Mesmo que seja com uma beijoca da namorada, da parceira, da mãe, da irmã. Eu acho que o que eu tenho para dizer, acho que o primeiro passo é o amor. O amor consigo, o respeito com o seu momento. Isso eu tô falando para recém-divorciados. Agora, para os divors superados, aproveitem a vida, se conecte com amigos, você não tá sozinho. Nessa jornada, nós fazemos algo que eu não vejo ninguém fazer, que é dar a mão para atravessar uma ponte e de forma coletiva. Eu tô aqui, os divors veteranos estão com a gente, não é só um, são muitos, muitos mesmo. E eu tô esperando você no estado que você estiver, sem julgamento, e eu espero que você encontre a gente através das redes sociais, no nosso site, espero que você encontre uma live minha, com profissionais, mas o que eu queria dizer é que eu te respeito no estado que você estiver. E eu espero que você se movimente pro lado de cá, esteja com a gente nos nossos eventos presenciais. Se Deus quiser, a gente quer fazer o Divor Day itinerante, que a gente possa visitar esse... Eu tô jogando, como você disse, né? Eu tô jogando pro espaço, que a gente possa fazer nossos eventos em outros estados. Hoje é feito em São Paulo, mas a gente quer romper, né, essa oportunidade de ir para Minas, Rio de Janeiro, Sul. Como a gente tem Divors em muitos estados, e dizer que você não tá sozinho.
eu acho que é o que eu gostaria de ter escutado na minha vez. Você não tá sozinho. O que acontece com você acontece com todo mundo. A diferença é que as pessoas têm vergonha de falar. E dentro da minha comunidade a gente não tem vergonha. A gente fala, tem várias pessoas que contam causos de rompimentos, micro rompimentos de tabu, do divórcio até grandes rompimentos. E eu vesti a camisa de Dinda, posso ser a sua Dinda também. Eu tenho milhares de afiliados espalhados por aí, você pode ser o próximo. Maravilhoso, Kalila. E agora, ó, olha aqui para a câmera do meio e compartilha como que as pessoas chegam até você. Através do Instagram, que é onde tem o nosso maior público, @idivorciei. Tem o nosso site, www.idivorciei.com.br/site. Lá vai ter como você ingressa como membro da nossa comunidade. É importante você ter esse processo também, passa por uma assinatura, assim, isso tem um processo de ser adulto e com as suas finanças, a gente ensina muitas coisas lá dentro, tem muito conteúdo e principalmente tem gente de verdade, que vai te acolher, e você vai ser muito feliz, eu acredito, como muitos de nós passamos a ser depois que a gente entendeu que o coletivo faz a diferença na nossa vida. Maravilhoso, queria muito agradecer você ter retornado ao Compartilha Cast. O prazer é todo e meu. Poder compartilhar toda essa nova fase, né? Esse novo momento do Divorciei. E eu não posso deixar de agradecer ao Cabral, porque o Cabral foi quem nos conectou. O Cabral é meu parceiro de muitos anos aí, me conecta com pessoas maravilhosas como você. Então, Beijo, Cabral, ó, agora você tem que vir aqui também contar do Jota, que eu tô te esperando, hein, rapaz? Agora você voltou pro Brasil, não foge mais. E eu quero agradecer você também, Dani, que esteve comigo em mais um episódio aí, me ajudando, me apoiando, minha eterna gratidão. E eu agradeço você que esteve comigo em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Mas já sabe, vai, deixa o seu like, não custa nada aí apertar o botãozinho. Se inscreve se você ainda não está inscrito aqui no canal e compartilha esse episódio para todas as pessoas que você sente que precisa receber essa mensagem. Kalila, então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada a você, querida, por tudo, pela força. Espero que você receba toda a energia de amor que eu puder te passar e coisas boas. Já recebi. É isso aí, muito obrigada. Então, pessoal, tchau, mais gente. uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Até mais, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau.